Eu estava conversando outro dia com uma amiga e eu contei para ela que quando eu fiz 40 anos, eu decidi que isso aí ia ficar na minha vida, o que fizesse sentido pela próxima década. E isso foi um norte que me deu. E simplificou muito, porque eu acho que a gente, principalmente quanto mais jovem você é, mais você complica, assim. Pelo menos comigo sempre foi assim. E aí eu fiquei aqui tentando resumir, deixar mais conciso 5 conselhos que eu teria me dado aos 30 anos, né, que teria facilitado muito a minha vida. O primeiro seria: foca em aprender e não em acertar, porque eu sempre errei muito mais do que eu acertei, muito mais. E quem tem um autocrítico muito forte dentro como eu tinha, cara, me derrubava, eu ficava mal. E se eu tivesse na mente que eu deveria aprender, que eu estava sendo mais generosa comigo, mais gentil no o que quer que seja, tanto no trabalho, nas relações, um novo idioma, qualquer aprendizado, eu ia errar muito mais do que acertar. E eu só vou aprender a acertar depois que eu erro, a maioria das coisas é assim na vida, né, você erra, 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 até que você aprende e então esse teria sido um conselho. Outro conselho que eu teria me dado é: foca, priorize as relações onde você se sente bem. Cara, você sentiu que você não foi entendida, você sentiu que você, né, não é ouvida, que você, não consegue colocar suas emoções, que o que você fala tira um sarro, diminui. Não é seu lugar. Tem um lugar que é pra gente. Tem um lugar, tem grupos de pessoas onde a gente se sente confortável, onde pode ser leve. Eu demorei muito para perceber algo que acontecia. Os vizinhos têm crianças e elas estão brincando na varanda, gente. Eu não sei se o microfone está pegando ou não, mas se estiver, vamos ser pacientes. Mas eu encon muitos encontros, a minha cabeça ela é muito hiperativa, né? E eu percebi que relações que me cansam, que me drenam, que não me elas ficam um peso depois que eu encontro. Fico reverberando, fico tentando me corrigir e tentava, né, até eu entender isso, que tipo, cara, é pesado, não é ficar tentando, criando historinha para se adequar àquele contexto, àquela narrativa, isso pô, isso vale para empresas. Eu lembro que quando eu foi muito forte quando eu decidi que eu não ia mais me manter na moda, e lá eu estava começando a me questionar sobre os valores e princípios na minha vida. E eu falei: "Muitas coisas aqui nessa indústria, da forma como eu trabalho, nos meios que eu estou inserida aqui, não condizem com os meus valores". E isso então é violento para mim, né. Como é que eu posso, dentro do que eu, Helena, acredito, estar numa empresa que tem trabalho infantil? Como eu posso trabalhar, sabendo que está prejudicando a terra, a natureza, tipo, para mim isso era uma contradição que me fazia mal, então tá bom, então eu saí. Terceiro conselho, esse é muito importante, cara, não fica esperando melhorar, o rolê vai melhorar, a relação vai melhorar, o negócio vai melhorar. Você viu que você não está satisfeita, não está legal, o negócio amizade, não importa o que quer que seja, eu teria dito para mim: "Heleninha, tá ruim, cria um plano de ação", porque é na ação que as coisas se transformam. O que está ao seu alcance para fazer a coisa mudar? Você faz o que está ao alcance, né. Não mudou, vira a página, vai, segue o seu caminho, sabe? Porque eu percebo que ainda mais quanto mais o tempo passa e assim, não só daí na minha jornada, observando outras pessoas também, quanto mais velho a gente fica, mais medroso a gente fica dessas mudanças, sabe? Então, não tenha medo, se encoraja, veja, cria seu plano de ação,
e transforma, não fica parada. Você não precisa, né, é que tem muito, principalmente aqui na América Latina, essa coisa, essa ideia religiosa de que você precisa sofrer, que não, você não precisa sofrer, né, tipo, a dor vai ser inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, viu que tá pegando, viu que tá incomodando, cria o plano de ação. Ainda dentro do plano de ação, vou para o outro conselho. Cara, tenha plano. Eu fiquei muito tempo patinando, esperando o Salvador, esperando o governo, esperando a política, esperando o príncipe, esperando a amiga, esperando o que quer que seja, um reconhecimento, uma oportunidade. Cara, sai desse lugar passivo. Nossa, falaria, Heleninha, o que que você quer, mano? Assim, o importante é você saber o que você quer. Você sabe o que você quer? Vai lá, cria um plano, desenha. Os meus atendimentos agora, gente, eu estou refazendo a linguagem. E chama cartografia, que é a carta, o desenho, né, desenhar o território dos afetos. E afeto não afeto carinho, amor. Afeto aquilo que nos afeta. Então, é um programa para as pessoas desenharem aquilo que elas foram afetadas ao longo da vida, né? Mas é sobre isso. Se eu tenho a minha cartografia, se eu entendo meu território, eu entendo quais são as minhas necessidades, eu posso criar um plano de ação, eu posso criar uma estratégia, eu posso criar um caminho, sabe? E é caminhando que o caminho se faz. E aí, se de repente no meio do caminho eu descobrir que, putz, eu achava que era para cá, mas agora eu descobri que é para lá, então bora para lá. Então, essa liberdade de pensar, eu não tinha, eu ficava lá sentada, bonita, vendo as estrelas, respirando, meditando, esperando. Então, sair desse lugar. Teria feito toda a diferença na última década da minha vida, essa esse conselho. E por fim, o quinto e último conselho que eu teria me dado é, ligado com esse penúltimo, tenha clareza. Gente, clareza é tão difícil chegar nela, não, eu acho que é tão difícil eu descobrir que ela é importante, mas clareza é tudo na vida. Quem tem clareza consegue desenvolver discernimento, equilíbrio, harmonia, leveza, consegue tomar decisões de forma mais assertiva, se você não tem clareza, você não consegue ter segurança, confiança, autoconfiança, né? Eu criei lá atrás os programas de autoestima muito porque foi o meu processo, era eu passar, né, para as mulheres tudo aquilo que eu tive que construir internamente em mim para eu conseguir fazer uma virada. E esse processo de ir para o coração, de ouvir minha verdade, ser honesta comigo, foi me mostrando como a vida é muito melhor quando a gente tem clareza. De novo, a dor é inevitável, né? Ah, tô numa relação tóxica, difícil, dói, mas você tem clareza do que é certo para você tem parâmetros, você tem referência, porque você tem clareza interior. Agora, quando vira aquela tempestade de areia, aquele vendaval, né, que mistura tudo, você parece sempre que você está andando em névoa. Aí é muito difícil. Aí não tem como você caminhar sabendo lá do horizonte, né? E aí no eu estou chamando agora de bússola, o oráculo interno, que é a leitura dos chakras que eu faço, que eu trago as mensagens, os direcionamentos, é justamente isso. Olha, confia no que seu coração está mostrando. Não tem uma mensagem que eu mando para as pessoas que elas não tenham sentido, só que entre intuição, pensamento, sentimento, fica tudo embaralhado dentro e a pessoa não consegue ter clareza. Então, a pergunta que eu te deixo é: o que tira a sua clareza? Né? E às vezes, eu vou ser muito sincera, pode ser, né, relações, podem ser hábitos e até alimentação, gente.
a alimentação, né, eu percebo que eu tenho quando eu tô que eu tô regrada na minha rotina, eu percebo que eu tenho muito mais clareza, eu consigo fazer um uso do tempo muito melhor, eu consigo, eh, ser mais criativa, ser mais assertiva nas minhas escolhas. Então, era isso que eu tinha para nós hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui, comente, porque os comentários me ajudam muito. Se você tiver alguma sugestão, as sugestões são todas muito bem-vindas. E obrigada, obrigada pelo seu tempo, obrigada por me ouvir. E se você quiser saber sobre os atendimentos, também está aqui na descrição os meus contatos. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.